Olá, hoje vamos falar sobre sensores. Sensores do Home Assistant. Vamos entender quais é que são as diferenças principais entre os binary sensors e os sensores do Home Assistant. Para quem já conhece o Home Assistant, já sabe que o Home Assistant está agrupado em grupos as entidades estão agrupadas em determinados grupos. Alguns são muito intuitivos, porque o próprio nome do tipo dessas entidades é autoexplicativo, como, por exemplo, o switch, os equipamentos inteligentes que são switch, que ligam e desligam e têm um determinado estado, as lights, portanto a iluminação também, portanto ou estão ligadas, estão desligadas, com uma determinada intensidade, configure também a cor, o tipo de ambiente, então muitos destes grupos são autoexplicativos. O caso dos sensores é uma das componentes mais importantes do Home Assistant, porque permite entender qual é que é o determinado valor de um sensor. Há sensores binários, que são os binary sensor, e temos os sensores que tipicamente recebem uma determinada range, uma determinada série de valores que indicam, por exemplo, no caso de um sensor de temperatura, vão indicar a temperatura e estão a comunicar com o Home Assistant, e a partir daí nós podemos, por exemplo, um sensor de temperatura diz que o aquecimento de água de um termoacumulador está a 45 graus, se calhar é a altura então de desligar o equipamento que está a fornecer energia a esse equipamento. No caso da temperatura do termoacumulador descer abaixo dos 25 graus, por exemplo, se calhar é a altura de então ativar um switch e ligar a energia desse termoacumulador. Então, os sensores são muito importantes. Podemos trabalhar com muitos dados dos sensores que são recebidos no Home Assistant e dessa forma, então, poder começar a criar a nossa casa inteligente. Estes mesmos sensores permitem ainda ser configurados com componentes que não estão diretamente ligadas com uma casa inteligente, mas já que temos o Home Assistant instalado e temos essa plataforma, então por que não trazer outro tipo de sensores que podemos configurar para poder gerir o nosso ecossistema da nossa casa inteligente a partir, por exemplo, da mesma página web. Hoje trago-vos aqui dois exemplos. Um exemplo para entenderem o que é um sensor binário, e o que vamos fazer é muito simples, vamos criar um sensor que vai fazer uma chamada, portanto um ping a sites da internet, do site, por exemplo, da Google, e também ao nosso router aqui de casa, e vai responder se o estado está ok ou há alguma falta de conexão. Eu posso criar esse sensor e depois criar uma regra que, se não houver internet, então manda-me um SMS, um determinado alarme, acende e apaga uma determinada luz. Então esse é o caso de um sensor binário, tem um valor ou outro. Depois vamos a outros sensores que eu utilizo muito, que são os sensores normais, que têm uma determinada range, e vamos ver um exemplo de um sensor que basicamente o que faz é testa a velocidade da internet. Então são dois sensores que têm um bocadinho a ver com a gestão da velocidade da internet e se o serviço está ligado ou não, mas que dá para exemplificar perfeitamente o que é um sensor binário no Home Assistant, como é que se configura e como é que é um sensor normal. Muito bem, então vamos fazer este exemplo. Eu tenho aqui um ambiente de teste, um ambiente do Home Assistant, do laboratório. Portanto, este é mais ou menos o ecrã que vocês veem quando acabam de instalar o Home Assistant. Há outros vídeos que ensinam como instalar passo a passo o Home Assistant. No meu caso, o meu ambiente de laboratório é numa máquina virtual. O meu ambiente de produção, mesmo o meu ambiente de casa, que é este aqui, funciona numa placa Raspberry Pi com um cartão SD e com configuração, portanto, totalmente autónoma, não dependendo de qualquer outro tipo de equipamento, nem da internet para estar a funcionar. Mas este é o meu ambiente de demo e é aqui que eu vou fazer então esse teste. Então o que é a primeira coisa que eu preciso de fazer? Basicamente vou primeiro configurar aqui este sensor. Eu vou criar um sensor que vai ter o nome Google e o outro sensor vai ter o nome Mel Router, portanto o router da Mel. E o que é que eu vou fazer? É do tipo sensor, portanto binário, é um binary sensor,
e vai fazer por simplesmente um ping aos DNS da Google e vai responder se está a funcionar ou não. Estas são as linhas que eu tenho que adicionar no meu fecheiro de configuração. Okay? Então, voltando aqui para o Home Assistant, eu instalei um plugin que é o File Editor. Aconselho a instalar, é um plugin que podem configurar a partir aqui da área de configuração dos plugins. Porquê? Porque eu não preciso ter acesso ao File System do Home Assistant, a partir daqui faço toda a configuração. Como veem, esta configuração do configurations.yaml do Home Assistant está muito vazia, é um Home Assistant acabado de instalar. Eu vou configurar então agora o primeiro switch, portanto a configuração que vai testar a velocidade da internet. Então, já sabemos que é do tipo sensor, então eu só tenho que fazer paste aqui das linhas do sensor que tinha aqui nesta anotação, portanto é do tipo sensor, é o speedtest.net, ele vai fazer esta pesquisa para consultar a velocidade da internet de minuto a minuto e vai fazer um ping, vai testar o download e o upload. Okay? Portanto, este é o meu sensor. O que é que eu preciso agora de fazer? Gravar a configuração e fazer um reboot do meu Home Assistant. Vou aqui ao controle do servidor e vou reiniciar. O que é que acontece? Quando eu reiniciar, este sensor que eu acabei de configurar no configurations.yaml vai estar ativo. Portanto, vai começar a fazer um pooling à internet, ver a velocidade de aquilo que faz o speed test por norma e depois eu posso trabalhar com esse sensor. O meu Home Assistant já fez um reboot, não tenho mensagens aqui, quer dizer que o reboot correu bem. Então o que é que eu posso a partir de agora fazer? Pesquisar os meus sensores. Posso para já ir listar e ver que entidades é que eu aqui tenho. Eu já reparei que já tenho aqui 3 novas entidades do tipo sensor e que fazem então estes testes. O que é que eu preciso fazer agora para meter isto no meu dashboard? Este dashboard ainda está muito simples, está acabado de instalar o Home Assistant. Vou adicionar então o speed test neste formato deste cartão. Escolhi este cartãozinho e agora, a partir deste momento, já tenho aqui a informação como é que está aqui o estado da minha internet. É informação adicional, pode ser muito interessante, por exemplo, eu fazer testes à internet e depois inclusive ter um histórico de como é que as coisas estão aqui a correr. Tenho uma boa velocidade da internet, 5 milissegundos e a capacidade também de download. Então, reparem bem, estou a utilizar um dashboard que tipicamente é um dashboard para o Home Assistant, aqui é o meu próprio ambiente aqui de casa, mas para além da informação que eu tenho das luzes, dos sensores, tenho também uma informação aqui paralela que me dá, por exemplo, aqui no meu tab de gráficos, dá-me aqui uma informação como é que está a velocidade da minha internet e posso ter essa informação, neste caso é mesmo no ambiente produtivo. Tendo agora então o sensor já configurado, este é um sensor que recebe estes valores numéricos. Vamos agora então fazer a configuração de um sensor binário. Então o sensor binário que escolhemos é basicamente testar o serviço da Google e o próprio router aqui neste caso da Mel, que está aqui na minha casa inteligente. Então, o que é que eu preciso fazer? Copiar estas linhas aqui. Este sensor vai fazer pings ao site da Google e também aqui à rede local para ver como é que está o estado do router, se está vivo ou não. E então, vou copiar estas linhas para o meu Home Assistant. Okay? Então, portanto, é um sensor do tipo binário. Vou à minha configuração, File Editor, que é o plugin para poder abrir o fecheiro de configuração. Também o podiam fazer de outra forma. Vou só fazer aqui um bocadinho de zoom para vermos um pouco melhor. E agora, então, vou adicionar mais um sensor. Podiam criar um fecheiro à parte para os sensores. Eu estou a criar para já no fecheiro de configuração, que é por defeito assim que é feito. Então temos um binary sensor que se chama Google e o outro chama-se Mel Router. O que é que eles vão fazer? 30 em 30 segundos vão testar se estes equipamentos respondem. Pode ser qualquer endereço IP que vocês conheçam. Por exemplo, podem estar a testar um equipamento que seja importantíssimo dentro da vossa casa inteligente e se esse equipamento, por exemplo, não responde, então podem gerar um alarme e mandar um SMS, etc. Então agora gravamos e mais uma vez vamos fazer
o restart do Home Assistant. E vamos reiniciar. O Home Assistant já reiniciou e a partir deste momento, então, não há mensagens de erro aqui nas notificações. Podemos então, o próximo passo, que é adicionar um cartão com a informação do sensor binário que tivemos a configurar no nosso ficheiro de configuração. Então, eu vou novamente chamar este tipo de cartão. Neste caso não é para o sensor de velocidade da internet. Vou escolher da minha lista de entidades, lá está, o primeiro sensor que eu criei, o Google, que testa o serviço DNS da Google, de resolução de nomes, e já agora aquele que vai perceber o que é que está a acontecer com o meu router local. Agora, este sensor que eu acabei de criar é binário, portanto ele só vai dizer ou está ligado ou está desligado. Este é o tipo de sensor que eu coloquei, neste caso é um sensor aqui binário, não é? Posso aqui editar, este é o binário. Então, a partir deste momento tenho os meus dois sensores, o exemplo do sensor que recebe uma range de valores, neste caso recebe velocidades, podia ser um sensor de temperatura, que recebe uma temperatura, que recebe um determinado estado do sensor, e este é um sensor binário que me diz que o serviço da Google está a responder e que o meu router também está ok. Então, estes exemplos servem para perceber que podemos ter muita informação de sensores de vários géneros. Por exemplo, no meu sistema eu tenho sensores que, por exemplo, me dão o estado de disco disponível da minha plataforma Home Assistant, do meu SIO que está instalado na Raspberry Pi, qual é que é a memória livre, qual é que é o tamanho da base de dados, ou seja, qual é o tamanho em que a base de dados está a crescer, para estar debaixo de controle. Também, como eu tenho um plugin que faz backups automáticos para a cloud, que é este plugin que é o Snapshots. Basicamente o que ele faz aqui do Snapshot é que faz uma cópia do meu ficheiro, de todas as minhas configurações do Home Assistant e coloca numa Google Drive, e ele faz esta gestão de quantos backups estão no disco local, quantos é que estão remotamente. Portanto, se houver um desastre irrecuperável do meu ambiente Home Assistant, é muito simples, é reinstalar o Home Assistant no novo cartão e fazer restore a partir da cloud de todas as configurações. Eu tenho então um sensor que me diz qual é o estado, ok? Ele fez backup, não há nenhuma falha de backup. Tenho aqui, por exemplo, um sensor que me dá o estado da minha impressora, de uma das impressoras locais. Reparem bem, esta está indisponível porque está desligada. Então tenho todos os outros sensores, que são os tradicionais do Home Assistant, sensores de temperatura, por aí fora. Os próprios sensores do alarme, portanto os sensores do alarme que dão os estados de estarem ligados ou desligados, são sensores aqui binários. Então isto são o tipo de sensores que são configurados. E o objetivo do vídeo para hoje era isto, era entendermos que podemos ter sensores criados no Home Assistant, por vezes não têm diretamente a ver com o casa inteligente, mas aproveitamos o Home Assistant para os configurar de uma maneira muito fácil. Lembrem-se, podem criar os vossos próprios sensores a partir de uma template e a partir desse momento utilizarem os dados que esses sensores recebem para, por exemplo, criarem regras, sistemas de automatização baseados no valor que esse sensor tem naquele preciso momento. Não se esqueçam de subscrever o canal, espero que tenham gostado deste tema sobre sensores, só sobre sensores, no Home Assistant. Se tiverem dúvidas podem colocar as dúvidas, também subscrevam aqui o canal para continuarmos a fazer mais vídeos técnicos para vocês, e se gostarem deste vídeo também podem colocar o vosso thumbs up. Obrigado, até à próxima.